Vê se você conhece todos esses personagens que eu vou te falar agora. São Pedro, São Paulo, Ellen Goldwhite, Chico Xavier, Jim Jones, Marcel Lefebvre, Edir Macedo, Savonarola, São Francisco de Assis, Ário, Moisés, Adolf Hitler, Maomé, Padre Jonas Abib, Charles Russell. Sabe o que todos eles têm em comum? Inclusive comigo e talvez com você também? Todos eles tinham a convicção de que estavam certos. Parece loucura? O Henri Cristo também tem convicção de que está certo. Existe uma seita lá no Iraque que eles acreditam que João Batista foi o Cristo e que Jesus traiu os ensinamentos de João Batista. Todos também têm convicção de que estão certos. Todos nós, sem exceção, tivemos ou teremos momentos em que nós vamos achar que somos melhores do que os outros, de que sabemos ou estudamos mais do que todo mundo, de que oramos ou rezamos mais do que todo mundo, que Deus nos ouve mais do que a todo mundo, ou que somos mais merecedores do que a todo mundo. Isso vai acontecer com todos nós. Nós temos que lutar para mantermos na nossa caminhada um certo equilíbrio, uma justa medida, algo que equilibre esses sentimentos que nós teremos ao longo da caminhada. Há uma passagem em 2 Tessalonicenses que me assombra. Ela está no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 9. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás. Aqui está falando da vinda do anticristo. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. O amor à verdade que os teria podido salvar. Deus lhes enviará um poder. Enviará a quem? A Satanás? Ao ímpio? Não. Enviará aqueles que vão se deixar seduzir. Então Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Normalmente nas paróquias tem aquele cara que gosta de ficar escorado nos outros. Ele tem preguiça de estudar a Bíblia, ele tem preguiça de rezar, ele tem preguiça de estudar história, documentos da igreja. Então ele fica escorado nos outros. É a preguiça espiritual. Eu não estou falando de quem tem dificuldade nos estudos, isso não é pecado. Se você ver a história da igreja, o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, ele tinha dificuldade nos estudos, ele quase não deixaram ele ser ordenado padre. Não porque ele fosse burro, mas porque ele tinha grandes dificuldades no latim, em aprender latim. E um padre, se eu não me engano, do século XVIII, que não sabia latim, era complicado, Mas enfim, Santa Bernadette era analfabeta, a que teve as visões de Nossa Senhora de Lourdes. Então eu não estou falando desse tipo de dificuldade de estudo, eu estou falando de preguiça espiritual. Para que eu vou estudar, não é mesmo? O padre já fez isso. Então quando chegar domingo na missa, ele vai me explicar as escrituras. Então está tudo mastigadinho para mim, beleza. Veja bem, Deus não abençoa a preguiça. Então de um lado tem um cara que tem preguiça espiritual. No outro extremo, eu vou dar um exemplo real. Se você for em qualquer site católico ligado ao Papa e pesquisar quem são os sede-vacantistas ou o que é sede-vacantismo, qualquer um desses sites vai te falar que são pessoas loucas, que são pessoas incoerentes, que são burros, etc. Eu não compartilho dessa opinião, de nenhum desses. Eu não sou sede-vacantista, mas eu sei que são pessoas estudiosas, que são pessoas de oração, que são pessoas piedosas, que são pessoas apaixonadas pela igreja. Eu entendo muito da indignação que eles têm, e respeito essa indignação, e eles são muito convictos, e é muito difícil tirá-los com uma argumentação, tirar eles dessa posição onde eles estão. Eu vou dar um argumento só,
que eu acho que é bem coerente, bem válido, não com a expectativa de que eles mudem de opinião, mas que você entenda a posição que, ao meu ver, é absurda. É incoerente, não é burra ou maluca e nada. Eu entendo a indignação deles, mas a posição deles realmente é incoerente. Veja bem, quem são os sedevacantistas? São pessoas que acreditam que a sé de Pedro está vacante, ou seja, não temos um papa. Quando isso acontece na igreja? Quando um papa morre, esse período entre a morte de um papa e a eleição de um novo papa, nós dizemos que a sé de Pedro está vacante, está vazia. Quando é eleito um novo papa, temos novamente o chefe da igreja. Isso, houve períodos da história que já ficamos mais de 10 anos sem papa, entre a morte de um e a eleição de outro. Então, os sedevacantes acreditam que a sé de Pedro está vacante desde 1958, quando o Papa Pio XII faleceu. Então, eles não reconhecem como Papa João XXIII, nem Paulo VI, nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem Bento XVI e nem Francisco, o Papa atual. As razões disso tudo, eu vou deixar para um outro vídeo para ele não ficar muito grande. Mas eu posso voltar a esse assunto mais vezes aí. Ou você caça no antigo site Vai Jum, no antigo canal Vai Jum, tem explicações sobre isso. Mas o que acontece? Se o Papa João XXIII é um falso Papa, é um Papa que não é legítimo, todas as suas ordenações episcopais são inválidas. Só quem elege os bispos, só quem ordena os bispos é o Papa. E quem ordena os sacerdotes são os bispos. Então toda ordenação feita por esses bispos ilegítimos, que foram ordenados por João XXIII, são falsas também. Então veja, João XXIII morreu, veio Paulo VI, que também é um falso papa, na hipótese deles, dos sedevacantistas. Paulo VI, todas as suas ordenações episcopais são inválidas, e todas as ordenações sacerdotais que os bispos ordenados pelo Papa fizeram são inválidas também. E isso também vale para João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Ora, bolas, tem mais de 60 anos que o Papa Pio XII faleceu e ele teria sido o último Papa. Então, todos os bispos e padres que nós temos atualmente, nenhum deles pegou a época de Pio XII. Ou seja, são todos falsos, todos ilegítimos. Então, essa é uma posição impossível, porque teria cessado a sucessão apostólica dentro da igreja. Ou seja, o inferno teria vencido a igreja. A igreja não teria mais o sacramento da ordem. Seriam todos falsos padres, falsos bispos, juntos com falsos papas. Então, isto é impossível de acontecer. Eu acompanho um site sedevacantista, um canal aqui no YouTube, sedevacantista, chamado Controvérsia Católica, de um irmão chamado Diogo Rafael. E o que acontece? Essa posição sedevacantista, ela chegou a cair no ridículo de lá nos Estados Unidos eles elegerem um outro Papa, o Papa Pio XIII. O negócio foi tão vergonhoso que é até difícil tu achar essas informações no Google. Esse Papa Pio XIII, eu não lembro o nome dele, eu tentei pesquisar por esses dias, mas é difícil achar informações sobre ele, parece que tiraram da internet, não sei. Esse Papa Pio XIII, ele mesmo mudou o nome dele para Gregório XVII, depois ele mesmo renunciou a esse título de Papa que ele tinha, o cara acho que morreu meio louco da cabeça. Acho que nenhum sedevacantista, inclusive, tem orgulho de falar desse Papa Pio XIII ou Gregório XVII. Seria mais ou menos como os Testemunhos de Jeová, que também não tem orgulho nenhum do fundador deles, o Charles Russell. Mas então, voltando ao Controvérsia Católica e o Diogo Rafael. Estudo não é tudo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Savonarola estava certo em muitas coisas, mas se ensoberbeceu e acabou morrendo queimado numa fogueira. Diogo, eu gostaria, de coração, eu gostaria que você refletisse com toda sinceridade, não responde não, é para você mesmo. Se São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis fossem vivos hoje, você acha que eles seriam sedevacantistas? São Pio de Pietrelcina, a irmã Dulce de Fátima, eles vislumbraram o futuro.
Você acha que eles vivos hoje seriam sede-vacantistas? Eu acho que não. Sem humildade, sem temor a Deus, não há busca da verdade. Nós temos problemas na igreja? Temos 1000 problemas na igreja. O Concílio Vaticano II, a Reforma Litúrgica, o Encontro de Assis, a Pachamama. Eu entendo toda a tua indignação, entendo toda a indignação dos sede-vacantistas com muitas coisas que aconteceram dentro da igreja. Aliás, uma coisa acho que todos nós podemos concordar, assim, progressistas, tradicionais, sede-vacantistas, carismáticos, ateus, protestantes, podemos concordar todos nós em relação ao Concílio Vaticano II, é que ele mudou a igreja. Para melhor ou para pior, isso é outro assunto, mas que a igreja mudou a partir do Concílio Vaticano II, a partir da péssima reforma litúrgica de 1969, que eu concordo, eu entendo perfeitamente a tua indignação. A igreja mudou. Mas o que acontece? Nós temos que lutar juntos. Diogo, você é um guerreiro valioso. Você é um cara que tinha que estar junto. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Eu fui catequista em 2 igrejas católicas. Na paróquia Nossa Senhora da Glória e na Capela São Joaquim Santana, onde eu comecei. As 2 lá no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Mato Grosso, em Rondonópolis. E eu conheci catequistas, que eram catequistas junto comigo. Uma catequista que confessou para mim que ela achava a maior onda andar na garupa de moto de bandido. Catequista. Uma outra catequista, certa vez, ela estava tocando um pagode numa casa, alguma coisa assim, e era um pagode que falava de traição, se eu não me engano, porque tem vários, né? Era aquele que falava mais ou menos assim, alguém deve conhecer, né? Bate nele, xinga ele, manda ele embora. E quando tocou essa música, essa catequista gritou assim, entusiasmada: ai meu Deus, essa é a música da minha vida. Uma música que fala de traição. Era a música da vida de uma catequista. Lógico que eu não vou dar o nome delas aqui. Eu espero que elas tenham se convertido, mudado de vida, realmente abraçado a fé, né, de uma maneira plena, porque elas estavam ali a passeio. Mas ao invés de nós sairmos de situações onde isso acontece, nós temos que lutar juntos, nós temos que multiplicar as orações, enfim, não adianta ficar de fora apontando o dedo para os erros que acontecem, não é mesmo? Você é um cara valioso, você tinha tudo para estar lutando junto conosco, para que a gente possa mudar essa realidade da igreja que realmente está complicada de fato. E por último, professor Emílio, do canal TV Nossa Senhora de Fátima, poderia falar a mesma coisa que eu falei há pouco para o Diogo Rafael. Você é um cara que tem muitos estudos, você é um cara, provavelmente é um homem de oração, até um tempo atrás eu acompanhava bastante seu canal e entendia as suas críticas, sua indignação e tudo mais, mas desculpa falar, você hoje está desequilibrado. Você pode ver no canal dele que ele montou uma paróquia para ele. No caso do professor Emílio, ele reconhece os papas, depois do Concílio Vaticano II. O problema dele é com o Papa Francisco. O Papa Francisco, para o professor Emílio, é um falso papa. Hoje ele inclusive debocha do papa, ele não chama ele de papa, chama de tapa, o Tapa Francisco. Então esse deboche não está legal, mostra um certo desequilíbrio. Essa coisa de você montar uma paróquia onde você é o pároco leigo. Qual é o bispo que te autorizou a fazer isso? Porque você está abrindo mão da sucessão apostólica também. Então é uma posição, desculpa falar, desequilibrada. Professor Emílio, você pode render muito mais. Eu pediria de coração que você revisse suas posições. Da mesma forma que eu falei para o Diogo, falaria para você: se São Pio de Pietrelcina fosse vivo hoje, você acha que ele ia frequentar a tua capela? Ou ele ia te dar um belo no esporro, até um tapa? Era um italiano rude, de interior e tudo mais. Mas eu vou dar um argumento também para o professor Emílio, só um, para que você pense sobre isso. Digamos, uma hipótese, que Bento XVI tivesse realmente renunciado forçado. Isso faria com que o Papa Francisco fosse um falso papa?
Não necessariamente. Por quê? Porque se foi algo privado, entre quem forçou, vamos dizer, a maçonaria, ou o lobby gay, quem quer que seja, tivesse forçado Bento XVI a renunciar, né, privadamente, sem que ninguém mais soubesse, eu até entendo, há evidências de que possivelmente Bento XVI tenha sido forçado a renunciar, mas não há provas, não temos como saber ao certo, então não podemos tomar decisões em cima de hipóteses. Mas nessa hipótese, digamos que ele foi, só que os cardeais não sabem, né, e eles se reúnem num conclave e elegem o Papa Francisco. O Papa Francisco seria um falso Papa? Eu acredito que não. Né? Bispos, cardeais legítimos, elegeram um Papa legítimo. Mas vamos melhorar essa história. Digamos que os cardeais, inclusive o Papa Francisco, soubesse que a renúncia de Bento XVI foi forçada e eles têm que escolher uma nova pessoa. Então eles sabem, fazem um teatrinho e elegem Francisco, que aí sim seria um falso Papa. Nessa hipótese, Francisco seria um falso Papa, mas não seria um falso bispo, porque ele foi eleito bispo legitimamente, correto? Está acompanhando? Ou seja, Francisco seria um bispo vestido de branco. Só esse detalhezinho, para quem conhece a história de Nossa Senhora de Fátima, e eu imagino que o professor Emílio conheça melhor do que eu, já que o nome do canal dele, inclusive, é TV Nossa Senhora de Fátima, né, esse detalhezinho do bispo vestido de branco já seria significativo para que você repensasse todas as suas posições debochadas em relação ao Papa Francisco. Deixa eu te falar, cara, de coração aberto, eu tenho muitas críticas ao Papa Francisco. Tive críticas a Bento XVI, tive críticas a João Paulo II, isso é legítimo para todo católico, desde que, isso está garantido no Código de Direito Canônico, você deve saber, né, mas você que está assistindo o vídeo talvez não saiba, o professor Emílio com certeza sabe, o Diogo Rafael com certeza sabe, né, nós temos o direito de criticar sim, né, quando vemos que a fé pode estar em perigo e tudo mais, quando vemos que algum bispo, algum padre ou mesmo Papa esteja se desviando da sã doutrina, nós podemos alertá-lo, mas sempre com respeito, sempre com reverência. Quem me conhece sabe que eu sou, quem me conhece lá do Rio sabe que eu sou ficha suja. Já tive problemas com a congregação vocacionista, já teve um padre lá de Olaria que ele me bloqueou nas redes sociais, né? Essa é uma outra história, quem sabe eu conte num outro vídeo. Mas voltando aqui ao professor Emílio, eu tenho você e o Diogo como caras valorosos, que gostaria realmente de coração que refletissem sobre a atitude de vocês e voltassem atrás, quem sabe. Eu gosto de pensar em Pedro, o Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, como naquela passagem em Atos, que Pedro estava preso e a igreja orava incessantemente por ele. Talvez seja isso. Francisco pode estar preso, precisando das nossas orações, e aí você resolve montar uma capela para você, onde você é o pároco leigo, onde você quer ministrar sacramentos, onde está pedindo para as pessoas não se confessarem com os padres, porque são todos falsos. Desculpa, professor Emílio, mas você está desequilibrado, né? E não está ajudando em nada, né, nesse momento crítico que nós estamos vivendo dentro da igreja. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, durante o vídeo não lembrei, agora no finalzinho lembrei uma frase da irmã Lúcia de Fátima, a vidente de Fátima, onde ela fala que nós viveríamos tempos de desorientação diabólica. Então, cuidado com essas convicções que vocês têm fora da igreja, fora da comunhão com o Papa, porque Deus pode ter enviado um poder que os está enganando e os está induzindo a acreditar no erro, e vocês estão levando pessoas por esse lado. Então, fica aqui o meu apelo de coração, porque eu tenho vocês como boas pessoas, como guerreiros de oração, guerreiros de doutrina e tudo mais, e seriam valorosos rezando junto conosco nesse difícil momento em que a igreja se encontra. Eu sou Wilson Júnior e esse é o canal Por Minha Conta e Risco.